Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula, nesse vídeo simples aqui, a gente vai falar de forma bem direta sobre aplicações injetoras, sobrejetoras e sobre a bijeção de aplicações. Então vamos começar aqui pelas aplicações injetoras. Bom, especificamente nós vamos considerar que f é uma função em que o domínio de f vai ser o conjunto E e o contradomínio o conjunto F, tá? Então a gente diz, por exemplo, que f é uma aplicação injetora se elementos diferentes, tá? Elementos diferentes no domínio têm imagens diferentes. Simbolicamente, nós podemos dizer que se eu tenho x1 e x2 do domínio e eles são diferentes, vale então que as suas imagens têm que ser diferentes. Então, injetividade é garantir que elementos diferentes possuem imagens diferentes. Notemos que a contrapositiva dessa definição é a seguinte: se eu tenho x1 e x2 do domínio, em que as imagens são iguais, naturalmente os elementos têm que ser iguais, tá? Normalmente a gente usa a contrapositiva para responder, tá, as questões que pedem para a gente demonstrar que uma função é injetora ou não, porque é mais legal, é mais fácil de se fazer, tá? Mas nada impede de fazer da forma direta. Só que a forma contrapositiva, o formato, né, desse enunciado na contrapositiva, que é você negar a sua tese e, consequentemente, você vai obter a negação da sua hipótese, tá? E aí fica mais fácil de você chegar, tá bom? Então a gente pode dizer o seguinte, ó: se uma função injetora obedece essas regras aqui, então uma função não injetora, ela é injetora quando elementos diferentes produzem imagens iguais. Provavelmente a gente vai ver num dos exercícios aqui essa característica, tá? Isso aqui é interessante. A aplicação injetora, para que ela seja de fato injetora, isso aqui tem que ser uma aplicação global em todos os elementos do domínio. Agora, para você provar que não é uma aplicação pontual, ou seja, eu só preciso provar que para pelo menos um deles não serve. Então, se para pelo menos um não servir essa regra, logo ela não vai ser injetora, tá? A outra definição é sobre a sobrejetividade de funções. Dizemos que uma função é sobrejetora, uma aplicação é sobrejetora, simplesmente quando a imagem é igual ao contradomínio. Resumidamente é assim, tá? Então, se tiver pelo menos um elemento da imagem, ou melhor, do contradomínio que não está na imagem, então esse elemento, ou melhor, essa função, ela não é sobrejetora, tá? Então é bem interessante porque é bem simples a gente analisar essa parte, tá certo? Então, ela vai ser sobrejetora quando a imagem é igual ao contradomínio e não vai ser se existir pelo menos um elemento em que esse elemento não faz parte da imagem da função, tá bom? Então é isso aí. Então vamos lá. A próxima definição é sobre a bijetividade de funções, né? Então a aplicação f ela vai ser bijetora quando f for injetora e sobrejetora. Então se ela tiver essas duas características que podem acontecer, ela então vai ser uma aplicação bijetora. Isso é interessante porque é através da bijeção que nós podemos então definir o que é uma função inversa do parâmetro global, não só para a imagem inversa, mas sim para a função inteira inversa, tá? Então vamos lá para os nossos exemplos de hoje, dessa aula. Nós temos nosso primeiro exemplo, um exemplo discreto aqui, tá? Casos aqui discretos, e nós temos os dois seguintes conjuntos, ó. Vamos analisar aqui, eu vou definir nosso conjunto aqui assim, ó. Nosso conjunto F e o nosso conjunto F. Vamos notar então que o nosso conjunto E ele é formado pelos elementos A, B, C, D e E. E o conjunto F é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ficou meio apertado aqui, deixa eu modificar um pouco aqui. 2, 3, 4 e 5. Agora deu certo. Então vamos analisar cada caso, tá? E entender em cada caso se é função injetiva, sobrejetiva ou se não é, né? Vamos entender primeiro a função f1, tá? Então eu vou fazer, apago e faço os outros, tá? Então f1, o par ordenado, que é a relação, a função vai ligar o a com o 1, o b com o 2, o c com o 3, o d com o 4 e o e com o 5, tá bom? Então a gente vai notar o seguinte: primeiro, essa daqui, ó, essa função aqui, ela vai ser o quê? Injetiva, porque todos os elementos aqui são diferentes, estão conectados com elementos diferentes aqui, ninguém se repete aqui do lado, então ela é injetiva
Porém, ela não vai ser sobrejetiva, porque vocês podem ver aqui que o zero, tá, não faz parte da imagem. A imagem vai ser só essa parte aqui. Então, ela, apesar de ser injetiva, não será sobrejetiva, tá? Então, a primeira é injetiva, mas não é sobrejetiva. Deixa eu apagar aqui e deixa eu escrever aqui, ó. Essa aqui vai ser injetiva, certo? Mas não é sobrejetiva. Então, vou só escrever assim, só para marcar aqui pra gente. Vamos para o segundo caso, o F2. Vamos mudar a cor aqui, vou pegar um azul. O A se conecta com 5, o B se conecta com 4, o C se conecta com 2, o D se conecta com 1 e o E com 0, tá? Bom, aqui nós vamos observar o seguinte, novamente. Nós temos que cada elemento daqui se conecta com um diferente daqui, então ela é uma injeção, tá? Ela é injetiva, mas nós vamos observar que nesse caso aqui, ela não vai ser uma aplicação sobrejetiva, porque o 3 está do lado de fora, tá? Então ela não é uma aplicação sobrejetiva, tá? Então aqui ela é uma injeção somente, tá bom? Vamos para o exemplo 3, vamos pegar aqui a cor verde. No terceiro caso, nós temos o A se conectando com 0, o B se conectando com 1, o C se conectando com 2, o D se conectando com 0 também, e o E se conectando com 3, tá? O E se conectando aqui com 3. Nós vamos observar nesse caso que o elemento 0 possui dois elementos aqui que estão ligados com ele, no caso o A e o D. Nesse caso aqui, ela não é injetiva, tá? Não é injetiva, não é uma injeção. Por quê? Porque se vocês notarem, os elementos que estão aqui, ó, os elementos correspondentes que aparecem aqui, ela se repete o A e o D. Então ela não é uma injeção. E também não é sobrejetiva porque o 4 e o 5 não fazem parte aí desse processo, tá? Então o exemplo 3 não é nenhuma das duas coisas. Vamos para o exemplo 4. O A com 5, o B com 5, o C com 5. E aí você já deve entender, né? Todo mundo aqui está conectado somente com 5. Então ela também não vai ser nem injetiva, nem sobrejetiva, tá? Porque elas não seguem essas regras de injetividade e nem sobrejetividade. Para não ficar só assim, vamos pegar outros exemplos aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, ó, esses dois casos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos pegar esses dois casos aqui, eu vou substituir esses que estavam antes, tá? Opa! É isso mesmo? Não. Então deixa eu voltar aqui. É esses aqui que eu quero estar utilizando, tá? Vamos apagar esse aqui. E vamos, né? Obviamente, apagar esse aqui também. Vamos fazer de novo aqui o nosso círculozinho aqui para poder fazer o diagrama, tá? Conjunto E, conjunto F. Observe que o conjunto F agora eu vou modificar ele, tá? Então, por exemplo, ele só vai... Fiz errado aqui, era a borracha aqui embaixo. O 5, eu vou tirar o 5 daqui, desse conjunto, tá? E o 0. No F vai ficar só 1, 2, 3, 4, tá bom? E aqui no E eu não vou mexer nele, vou deixar dessa forma aí. Bom, então, fazendo aqui, nós vamos ter aqui o A, vai continuar tendo A, B, C, D e E. E aqui nós vamos ter os números 1, 2, 3 e 4, tá? Esse aqui é porque agora vai ter a possibilidade de ser injetiva e sobrejetiva, talvez. Vamos observar o primeiro caso, eu vou fazer de vermelho. Então vai ser, ó, o A se liga com 1, o B com 2, o C com 3, e o D com 1 também, e o E com o 3, tá? Então aqui nesse caso você vai observar que o 4 ficou do lado de fora, tá? Então essa aqui não é uma aplicação sobrejetiva, tá? Vamos ver o próximo caso. O A com 2, o B com 1, o C e o D com 3 e o E com 4. Nesse caso aqui, vocês vão perceber que ela é uma aplicação sobrejetiva. Todos os elementos do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio, mas não vai ser injetiva porque os elementos C e D são diferentes, mas estão conectados com o número 3. Então, nesse caso aqui, ela não é injetiva, mas é sobrejetiva. Então, pode acontecer de ser somente injetiva, pode ser só sobrejetiva, pode ser nenhuma das duas, e pode acontecer de ser as duas ao mesmo tempo, que é bijeção, tá? Quando isso acontece, aí a gente tem uma bijeção entre os dois conjuntos.
Vamos para o próximo exemplo, tá? Nesse exemplo aqui nós temos o seguinte, ó. Dê um argumento razoável para justificar que toda aplicação injetora de um conjunto infinito, de um conjunto finito nele mesmo, também é uma aplicação sobrejetora, tá? Então aqui é bem interessante esse caso aqui e nós vamos pegar um exemplo bem simples, ó. Eu vou dar o exemplo aqui, daqui a pouco a gente faz o argumento, ó. Vamos imaginar que nossos conjuntos aqui, as nossas aplicações sejam o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o A, o B e o C, tá? Se conectando aqui com os elementos 1, 2 e 3, só para vocês verem, ó. Por exemplo, por que toda aplicação injetiva também vai ser sobrejetiva quando, opa, na verdade aqui eu tenho que colocar, eu já ia fazendo errado. Tenho que colocar aqui o A, o B e o C, tá? O A, o B e o C. Não posso usar outros, porque senão foge da regra. Mas por que toda aplicação injetiva ela vai ser sobrejetiva? Por causa do seguinte, ó, por exemplo, se o A se conecta com A, o B com o B, obrigatoriamente o C tem que se conectar com o C. Se o A se conecta com o A, o B se conecta com o C, então obrigatoriamente, por ela ser injetiva, então ela tem que se conectar com o B. Então, em todos os casos, todo elemento aqui vai se conectar com pelo menos um daqui. Logo, vai ter que preencher todo o subconjunto, porque eles vão ter o número de elementos iguais. Então, basicamente é o seguinte, ó, neste caso, os dois conjuntos vão ter o mesmo número de elementos. Já que, na verdade, eles são iguais, né? O mesmo número de elementos. Logo, todos estarão conectados. Conectados. E, por ser injetiva, serão elementos diferentes. Então, ele vai garantir, a injetividade vai garantir que todo elemento do contradomínio tem um correspondente por conta dessa injetividade, tá? E para a gente finalizar nossa aula, a gente vai fazer uma questão de demonstração. Nós vamos mostrar que essa aplicação de Z em Z, definida como sendo a aplicação f de n igual a 2n ou f de x igual a 2x, com o número n inteiro, tá? A gente vai mostrar que é injetiva, mas que não é sobrejetiva, tá? Isso aqui vai ser um caso bem interessante, tá bom? Então vamos lá para a demonstração dessa questão. Então nós temos o quê? Vamos mostrar que ela é injetiva primeiro. Vamos pegar, por exemplo, N1 e N2, tá bom? Pertencente aos números inteiros, tá? No lugar desse E aqui, a gente coloca uma vírgula para deixar matematicamente mais bonitinho. Então, N1 e N2 pertencentes aos inteiros, tais que f de N1 seja igual a f de N2, tá? Então a gente vai mostrar que imagens iguais produzem elementos iguais, tá certo? Então, nós vamos lá. Ó. Quem que é o f de N1? É o 2N1. Quem que é o f de N2? É o 2N2. Se eu pego o 2, né, e na verdade, sim, eu não posso passar dividindo porque nós estamos trabalhando com o conjunto dos números inteiros, então, basicamente eu não posso passar dividindo, mas nas propriedades de números inteiros, isso aqui pode ser usado, a lei do corte. Logo, nesse caso aqui, o N1 é igual a N2. Logo, né, F é injetiva, que é o que a gente mostrou, na verdade, é o que a gente definiu aqui, ó, na contrapositiva, tá? Se eu pego x1 e x2 ou n1 e n2 do domínio, em que as imagens são iguais, se eu consigo concluir que os elementos são iguais, então a função ela é injetiva, como foi feito aqui, ó. Então ela é injetiva. Como eu faço para mostrar que ela não é sobrejetiva? É fácil. Basta eu encontrar pelo menos um valor do contradomínio que não esteja no domínio. E isso é bem simples da gente observar, tá? E ainda, né, deixa eu escrever aqui. E ainda, por exemplo, não existe, olha só, não existe
n pertencente aos inteiros, tais que, por exemplo, 2n seja igual a 3. Não existe, tá? Aí o cara fala assim, mas tem o 1,5, né? 1,5 vezes 2 dá 3, mas não pode usar números racionais, tem que ser número inteiro. Então, a gente provou aí, ó. E ainda não existe n, tais n pertencente aos inteiros, tal que, na verdade, porque é só um n agora, tal que 2n seja igual a 3. Logo, f não é subjetiva, porque falta 1. É claro que eu poderia ter feito isso com qualquer número ímpar, tá? Porque 2n sempre vai dar um número par. Você multiplica, por exemplo, 2 vezes 1 dá 2, é par. 2 vezes 2 dá 4, é par. 2 vezes 3 é 6, é par. Então, independente se eu pego o número ímpar ou o número par e multiplico por 2, o resultado sempre é um número par. Logo, essa função não é sobjetiva, tá? E aí a gente demonstra a nossa questãozinha aqui. Bom, infelizmente a gente vai chegar ao final desse vídeo. Espero que todos tenham entendido. Caso não tenha entendido, anote suas dúvidas, que a gente vai tirar essas dúvidas na live. E fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Falou, pessoal!